Fala, criatura, tudo bem? Bem-vindo à Mente Funcional, é o canal que ajuda você a desenvolver a sua inteligência emocional. Eu sou Paulo Herrera, psicólogo clínico formado pela Universidade de São Paulo e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Nós estamos aqui agora dando continuidade, né, ao canal. Eu fiz o meu primeiro vídeo do canal recentemente e, como eu prometi ali, a gente ia trabalhar com várias técnicas da terapia cognitivo-comportamental que iriam ajudar você a desenvolver a sua inteligência emocional. Inteligência emocional é extremamente importante tanto na sua vida pessoal como na sua vida na empresa, né, a sua vida corporativa. Ajuda você em todas as suas relações. Afinal de contas, o ser humano é um ser relacional. E você não vai conseguir se relacionar bem se você não tiver inteligência emocional. Então aqui você vai tanto aprender o que é inteligência emocional, quanto aprender as técnicas da terapia cognitivo-comportamental que vão ajudar você a manejar suas emoções. E hoje o que a gente vai falar é justamente sobre manejo emocional, tá? Então aqui nesse canal, você tem como que aulas. Então aproveita, né? Já cria esse hábito. Salva essas aulas, porque você pode precisar delas depois. Elas podem verdadeiramente ser úteis, né? Talvez nesse seu momento aqui você não esteja precisando exatamente disso, mas você nunca sabe quando vai precisar da aula do Paulo Herrera, né? Então vamos lá. Então vamos começar. Eu vou começar aqui com a minha apresentação. Ah, eu gostaria já, né, de pedir que você desse o seu like, que você curtisse. No final, se você não gostar, você pode tirar seu like, né? Mas eu sei que você sempre acaba esquecendo, né? E no final, também, se você achar que isso pode ser útil para outras pessoas, compartilha. Como eu disse, a gente vai falar de regulação emocional. E aí eu quero revisitar algo que eu falei na aula de apresentação, que é o modelo cognitivo de Aaron Beck. Então vamos lá, né? O modelo cognitivo de Aaron Beck, ele vai explicar para você como 4 elementos se interrelacionam na tua vida. Então, quais são esses 4 elementos? Os seus pensamentos, as suas emoções ou sentimentos, a sua fisiologia e os seus comportamentos. Então, a gente tem aqui um elemento importante, né? Nós temos fatores biopsicossociais. O que é isso aqui? Isso aqui são elementos que vão fazer que vão fazer com que uma pessoa desenvolva desde criancinha uma estrutura cerebral que vai ajudá-la a fazer uma interface com o mundo real. Então, na parte biológica tem tudo a ver com a tua genética, né? E é biopsicossocial, por quê? Porque você tem todas as influências do meio ambiente, onde você é criado, as pessoas com quem você interagiu, e tem a parte psíquica, né, do ser humano. Então, você desde pequenininho, né, desde a da mais tenra idade, você começa a interagir com o mundo, você começa a interagir com as pessoas, e você vai criando estruturas cerebrais. Essas estruturas, elas vão fazer com que você desenvolva uma visão de você mesmo, do mundo, do outro e do futuro. Então, esses elementos, né, esses fatores biopsicossociais, eles vão influenciar as crenças que você vai desenvolver. E aqui a gente está falando, quando eu estou falando de crença, eu estou falando de crença nuclear. E eu estou falando de uma estrutura neural que ela se constitui, ela se cristaliza e ela é ativada em determinadas situações. Então, você pode ter uma ativação a partir de um gatilho. Esse gatilho ele vai ativar as suas crenças, ele vai ativar uma linha de funcionamento dentro de você e que vai mexer com
você como um todo. Vai mexer então, como a gente vê aqui, vai mexer com os seus pensamentos, vai mexer com as suas emoções ou sentimentos, vai mexer com a sua fisiologia e vai influenciar também seus comportamentos, certo? Bom, o modelo cognitivo é de Aaron Beck. Quem foi Aaron Beck? Aqui tem uma fotinho dele, né? O Aaron Beck, ele foi, juntamente com seus colaboradores, o estruturador da terapia cognitivo-comportamental. Ele era um psicanalista e ele acabou, através das suas pesquisas, criando uma nova linha. E nesse sentido, até gostaria de colocar um negócio importante, né? Eu não sou inimigo de psicanalista, eu não sou inimigo de nenhuma outra área da psicologia. Eu acho que a gente pode aprender, pode ter elementos relevantes em outras formas de enxergar o ser humano. A que eu escolhi, que eu acho que faz bastante sentido e me especializei, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a todo momento, você vai estar me ouvindo falar da terapia cognitivo-comportamental. Você vai falar, mas o que é a terapia cognitivo-comportamental? Então, no meu canal, eu vou estar falando o tempo todo disso. E a base da terapia cognitivo-comportamental é essa, né? O ser humano ele é fortemente influenciado pelos seus pensamentos. Mas, como a gente vê aqui no modelo cognitivo, não são apenas os pensamentos que vão influenciar as emoções. Você vê que é uma seta dupla, né? Então, a emoção também vai influenciar o teu pensamento. A fisiologia vai influenciar a tua emoção, vai ser influenciada pela tua emoção e vai influenciar o teu pensamento. E, da mesma forma, o comportamento, né? Ele interage com todas as outras instâncias aqui. Vamos pensar, né? Poxa, mas como que a minha fisiologia vai influenciar no meu pensamento? Acho que você já teve aquela oportunidade, de vez em quando eu passo por isso, né? De acordar umas 3:30 da manhã e não conseguir dormir mais. Aí aquela coisa cansativa, né? E geralmente o que que acontece, né? Bem naquela hora que você tem que acordar, é que dá aquele sono terrível, né? Na hora que você tem que levantar. Mas então, se você dormiu mal uma noite, você pode ter certeza que você não vai ter pensamentos que são muito adaptativos durante o dia. Isso vai influenciar negativamente a tua emoção. Você pode ficar uma pessoa muito mais irritadiça durante aquele dia, uma sensação de cansaço. O teu comportamento pode ficar bastante negativo. Então, uma coisa vai influenciando a outra, tá? Mas eu vou querer me ater um pouquinho hoje no aspecto pensamento. Então vamos seguir um pouco, né, no próximo slide, e aí você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Então, o ponto aqui é como eu interpreto aquilo que eu vivo. Como interpreto aquilo que eu vivo. O que significa isso? Então, temos aqui a seguinte situação, né? Imagina o líder dando o feedback para pessoas da sua equipe. Então, a situação vai ter uma certa neutralidade. Então, esse chefe vai dar o mesmo feedback. Vamos pensar numa situação hipotética, né? Estranha, mas só para a gente exemplificar de uma forma didática. Ele vai dar o mesmo feedback para essas 3 pessoas que nós estamos vendo aí. Então, é o mesmo feedback para todos, só que cada uma dessas pessoas vai lidar com esse feedback de uma maneira muito diferente uma da outra. Então vamos ver o que acontece aqui. A primeira pessoa recebe então o seguinte feedback: ó, o seu relatório ficou bom, mas ele precisa de mais clareza e de uma revisão final antes da gente apresentar para o cliente. Só que esta pessoa aí, ela não recebeu bem essa questão de um feedback de melhoria. Ela teve o seguinte pensamento automático: puxa, eu não sou bom o suficiente. Vai ver que é uma pessoa extremamente exigente consigo mesmo, uma pessoa com baixo nível de autoconfiança, e só pelo fato de o líder ter falado para ele que ele precisa fazer algumas melhorias, ele nem escuta a parte do bom. Ó, o teu relatório ficou bom, ele só se atém na parte negativa. A gente costuma fazer isso. Ou você nunca fez? Só eu que faço? Acho que não, né? Então,
Quando ele pensa isso, eu não sou bom o suficiente, você pode imaginar que ele não se sentiu bem com um pensamento desse, né? Ah, nossa, você está tão bem, o que aconteceu? É que eu tenho pensado muito negativamente ultimamente. Não é assim que funciona. Então, ele pode ter sentido tristeza, pode ter sentido ansiedade, pode ter começado a ficar inseguro. E aí, como reação, como comportamento, o que ele faz? Ele começa a procrastinar. A procrastinação, ela geralmente vai ocorrer porque a base da procrastinação é a ansiedade. Então você imagina que ele se esforçou bastante para fazer esse relatório, ele já deu o melhor que ele podia, e agora ele vai ter que aperfeiçoar esse relatório, então na cabeça dele isso virou uma dificuldade gigantesca. E sempre quando você começa a olhar qualquer coisa como uma dificuldade gigantesca, você vai tender a procrastinar. Você não quer encarar aquilo, você não quer enfrentar aquilo. Você já tem uma ideia meio catastrófica de que você não vai conseguir e você não encara e quer fugir. Então ele começa a procrastinar, aí ele se isola um pouco mais, né? Ele já fica um pouco mais fechado ali, focado nos pensamentos dele, já com uma cara mais estranha e uma ansiedade enorme, né? Com aquele medo de errar, provavelmente já pensando: ah, meu Deus do céu, eu não vou conseguir melhorar esse relatório, meu chefe vai ficar chateado comigo, e ele vai seguindo numa sequência que ele já está vendo ele na sarjeta pedindo esmola, né? Parece um exagero, mas eu sou psicoterapeuta. Eu vejo cada uma, né? Cada pensamento aí dos meus pacientes. Então, e você sabe, né? Você é um ser humano, você também já deve ter tido pensamento, talvez não tão catastrófico assim, mas algo próximo disso. Então, essa pessoa, ela tem uma estrutura. Lembra que eu falei que ela tem, a gente desenvolve crenças nucleares? Essa pessoa provavelmente ela não desenvolveu desde sua infância crenças nucleares um pouco mais adaptativas no que diz respeito às competências técnicas dela, né? A capacidade, a inteligência, vamos pensar desta forma. Então, quando ela enfrenta uma dificuldade, quando ela enfrenta uma barreira, ativa aquela estrutura que está no inconsciente dela e ela imediatamente começa a ser bombardeada por pensamentos. Então, só para ajudar a ficar claro, vamos voltar para a figurinha, né? Ó, então, como eu falei, né? Então, ela tem uma série de fatores, a criação, o biológico dela, ela desenvolveu crenças nucleares relativas a um determinado tema, surge um evento, né? De repente tem um gatilho, tanto o gatilho como essas crenças nucleares começam a desencadear determinados pensamentos. E como eu falei, a gente está focando um pouquinho mais nessa seta que vai do pensamento, influenciando a emoção, influenciando fisiologia, influenciando o comportamento. Tá? Agora talvez vai ficando um pouquinho mais claro o que eu falei no primeiro momento. Então a gente já tem aqui uma pessoa que pode ter crenças nucleares um pouco mais negativas, que vai fazer com que, quando ela é gatilhada por um desafio, ela entra numa cadeia extremamente negativa, tá? Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora. Então vamos lá, agora vamos ver a segunda pessoa, né? Essa pessoa recebe exatamente o mesmo feedback. Então a gente está partindo aqui de uma situação fictícia, né? Só que ele já tem um pensamento diferente daquele primeiro que a gente viu. Aí ele já começa a pensar o seguinte: ah, esse chefe aí tá pegando no meu pé. Meu, tudo que eu faço, ele implica. Quando ele tem um pensamento desse, novamente, ele não vai ter um sentimento positivo. O que ele começa a sentir? Só que o outro sentiu muita raiva. Perdão, o outro sentiu muita ansiedade. Esse aqui vai sentir raiva. Ele fica ressentido. Ele começa a se sentir frustrado. E aí, um comportamento que ele pode ter? Ele pode sair da sala e já reclamar do chefe com os colegas, ele já pode ter um comportamento mais rígido, do tipo assim, ah, eu já fiz o meu melhor aqui, o que ele quer que eu faça, né? Já começa aquela coisa bastante negativa com um comportamento mais defensivo. Então, o que aconteceu? Essa pessoa já jogou o problema no outro, né? A primeira pessoa jogou o problema em si.
Ah, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Esse aí já jogou o problema no outro. Ah, essa pessoa, ela não é legal, ela está pegando no meu pé, ela está me perseguindo. E aí já começa a, a ter comportamentos, reações fisiológicas, provavelmente já fica com o coração um pouco mais acelerado aí, e por aí vai. Então, novamente, né? Nós temos aí uma questão do modelo cognitivo de Aaron Beck em ação. Vamos ver a terceira pessoa. Já essa pessoa aqui, ela desenvolveu crenças nucleares um pouco mais adaptativas ao longo da vida, ela foi desenvolvendo um pouco mais de autoconfiança. Então, para ela encara os erros como processos de aprendizagem. Aí ela tem um pensamento assim, ótimo, isso mostra exatamente como que eu posso melhorar. Vamos supor que ela gosta do superior imediato dela, ela já teve uma sacada legal quando essa pessoa deu um feedback, talvez essa pessoa já até disse o que precisava ser melhorado ali, e ela olha isso com bons olhos, né? E ela tem já um sentimento de curiosidade, de confiança, de motivação, e isso já vai mexer de uma forma positiva até com a energia dela. Ela fica mais energizada para alcançar os objetivos dela. As duas primeiras pessoas, você lembra que eu falei que o teu pensamento ele pode afetar a tua fisiologia, vai afetar inclusive a tua energia. As duas primeiras pessoas podem até ter ficado menos energizadas para fazer a tarefa. Essa daqui consegue ficar mais energizada. Então, só para você entender, no processo de terapia cognitivo-comportamental, e eu vou ensinando técnicas aqui para você, o que a gente vai fazendo com o paciente? A gente vai entendendo o modelo mental do paciente e ajudando ele a perceber, a ele ver, olha, quais são os óculos através dos quais você está enxergando a realidade. Será que esses óculos não estão sujos? Não precisa dar uma limpadinha na lente? Será que não tem uma forma de você olhar para essa situação por uma perspectiva melhor? É lógico que eu não vou falar com o paciente dessa forma, né? Estou dando uma aula aqui, né? Mas ali você vai entendendo o modelo mental do paciente, você vai fazendo perguntas. O terapeuta ele tem que ser uma pessoa curiosa, né? Ele é curioso para entender como é que essa pessoa enxerga a realidade. Será que ela pode começar a enxergar essa realidade de uma forma diferente? Então a gente vai treinando a flexibilidade cognitiva, ensinando a pessoa a olhar situações por pontos de vistas diferentes. Por exemplo, pela perspectiva, pela flexibilidade cognitiva, você pode olhar uma situação por uma perspectiva mais positiva, uma perspectiva mais neutra e uma perspectiva mais negativa até. Você não precisa pensar necessariamente positivamente, tá? Não é, o poder do pensamento positivo, uhul, tá tudo bem, vamos para Ruhulândia, né? Não, não é esse o caso, tá? A questão aqui é pé no chão, é substituir pensamentos distorcidos por pensamentos mais pautados em realidade. E falando de pensamentos distorcidos, vamos para o próximo ponto aqui. Cuidado com os pressupostos. E agora eu volto. Você está gostando da aula? Criatura, não custa tanto. Dá um like aí. Dá um like. Sabe? É uma forma de você ser grato, ser grata com o que você está recebendo aqui. Né? Então, dá um like, depois compartilha e não esquece de salvar. Agora vamos ver o que são pressupostos. O Paulo Herrera vai falar para você. Aqui, eu falei para a inteligência artificial me deixar mais bonito do que eu sou. Eu não sei se ela foi muito bem, porque ela falou que é meio difícil alcançar esse objetivo, mas aqui está o Paulo Herrera explicando o que é um pressuposto. Então, pressuposto é o que se acredita ou se julga saber por antecipação, sem ter fatos comprobatórios. É uma suposição. A gente arruma briga por causa de pressuposto, tá? Então você vê,
uma daquelas pessoas que eu falei, as duas primeiras tiveram pressupostos do tipo, essa pessoa provavelmente deve me achar um incompetente, por isso que ela está me corrigindo, e ela acha que eu estou na mira de ser mandado embora, e o outro é o pressuposto, meu chefe não gosta de mim, e é por isso que ele fica corrigindo tudo que eu faço. Então vamos ver aqui, né? Um exemplo de pressuposto. Quando ele me olhou na reunião, eu tive certeza de que ele estava me achando um incompetente. Só que ele não sabia, essa pessoa que falou isso, que quando ele olhou para ele na reunião, ele estava pensando na pizza que ele ia comer hoje à noite. Mas na cabeça dele, ele pressupôs que essa pessoa estava achando que ele é um incompetente. E aí você lembra? Se ele começa a pensar esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai percorrer toda aquela cadeia, né? Vamos voltar lá? Vamos voltar? Vamos ser didático aqui? Olha lá. Então, ativa lá as crenças nucleares, né? Uma pessoa, um gatilho junto, então tá os dois ali acionando ao mesmo tempo, né? Uma pessoa olha para ele e ela tem um pressuposto que gera o pensamento, tá bom? Então, gente, é bastante importante a gente ficar atento com relação aos nossos pressupostos. A flexibilidade cognitiva, ela dita para você o seguinte: não acredita em tudo que você pensa e nem em tudo que você sente. Faz uma checagem de realidade, né? Por exemplo, cônjuges, eles brigam muitas vezes por causa de olhares, né? Não precisa nem falar nada. Por quê? Porque o olhar gera pressupostos. Então aqui vai uma dica de comunicação. Na dúvida, pergunta, na dúvida, explora, não sai acreditando. Bom, essa é a aula de hoje. E novamente, vamos lá você, criatura, você gostou? Curte, compartilha, salva que você vai precisar um dia, tá? Então nós vamos ter aqui meio que aulas desta forma, né? Então, eu agradeço bastante por você, se você ficou até esse momento. E a gente vai explorando cada vez mais elementos que vão te ajudar na tua vida pessoal e na tua vida profissional, tá bom? Então, muito obrigado, foi um grande prazer estar com você e tamo junto. Joinha, hein? Não esquece não. Tchau, tchau.